Podendo? Boa tarde e boa noite a todos. Estamos aguardando só o Luiz Eduardo. Ele já está adentrando. Boa noite, Luiz Eduardo, tudo bem? Boa noite, doutor Esteu. Tudo ótimo com o senhor? Você está me ouvindo bem? Sim, senhor. Estou ouvindo bem. Que bom. Então, é com imensa satisfação que daremos início a essa live no 23, que tem como título a Transação Penal, Justiça Penal Negociada e a Tecnologia da Informação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidente do FONAGE, desembargadora Janice Goulart Garcia Ubiali, que em seu nome gostaria de cumprimentar todos os representantes da diretoria do FONAGE. É com imensa satisfação que recebi o convite também para participar. E ao secretário Guilherme Ribeiro Baldan, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que nos deu um certo suporte para que isto acontecesse, enfim, com toda a questão da tecnologia e em todas as suas formalidades e os protocolos para que nós pudéssemos realizar esta live. Claro, permita-me que apresente o senhor Aristeu Vilela, juiz de direito do Juizado Especial Criminal, unificado da comarca de Cuiabá. Então, aqui nós atuamos num único juizado especial na comarca de Cuiabá. E acerca desse tema, que é palpitante, enfim, nós iremos discutir algumas situações dos métodos de solução negociada de conflitos penais, né? Também falaremos um pouco da tecnologia da informação acerca desses fatos de transação, enfim, o que vem acontecendo no mundo moderno acerca o que envolve o Poder Judiciário. Eu gostaria também de apresentar o outro palestrante desta noite, o professor Luiz Eduardo Dias Cardoso, que aqui se encontra. Ele é professor na graduação de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando também, mestre no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Penal e Processo Penal e pela Univale e pela ABD Constitucional. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina também. E advogado criminalista. Então, estamos diante de um profissional de gabarito e que também irá nos brindar com o tema que diz respeito ao Juizado Especial Criminal. Então, eu gostaria de dar as palavras ao eminente palestrante Luiz Eduardo e depois a gente vai conversando no transcorrer. E também agradeço a todos os colegas e a todos aqueles que participam desta live, né, da importância do tema e também para discutirmos algumas coisas interessantes por aqui. Então, doutor Luiz Eduardo, fique à vontade para suas considerações, iniciar a palestra. Muito obrigado, doutor Esteu. Bom, boa noite, primeiramente para o senhor, boa noite a todos os demais que aqui nos acompanham. Meu nome é Luiz Eduardo Dias Cardoso, agradeço pela introdução. Como o senhor falou, eu sou professor de Direito aqui na UFSC, formado, mestre e doutorando aqui na UFSC, toda uma carreira acadêmica desenvolvida aqui no quintal da nossa casa aqui em Florianópolis. Então, com muita honra que eu aceitei esse convite que me foi formulado pela desembargadora Janice Biali, mais do que uma exemplar profissional, uma querida ex-chefe, que eu tenho a ousadia de chamar de amiga. A desembargadora Janice me abriu as portas do Tribunal de Justiça, onde eu fui assessor jurídico por quase 3 anos e trabalhei na equipe da desembargadora Janice, sempre muito aplicada, muito organizada,
muito do que eu sei, embora ainda não seja muito, se deve à desembargadora Janice. Eu aprendi muito com ela, tanto em âmbito acadêmico, quanto principalmente em âmbito profissional, e toda essa devoção que a desembargadora Janice direciona aos juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais, me ensinou a ter um certo apreço, um apreço especial por esse sistema de justiça um tanto peculiar, um tanto diferente das nossas normas habituais, e que eu acho que aqui pode ser um objeto de uma reflexão bastante instigante da nossa parte, doutor Eristeu, porque esse tema que nos é colocado, de justiça penal negociada, tem um passado muito arraigado, pelo menos aqui no Brasil, ao próprio sistema dos juizados especiais criminais, né? Bom, o senhor certamente sabe isso melhor do que ninguém, atua no Juizado Especial Criminal em Cuiabá. Um abraço para o pessoal de Cuiabá, a propósito. Cuiabá que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, já tirou pontos do meu Avaí, o que confesso não me agradou muito, mas desejo boa sorte aí para o futebol mato-grossense, né? Bom, então esse tema que nos é colocado, de justiça penal negociada, sobretudo na contraposição em relação aos juizados especiais criminais, ganhou novos ares recentemente, né, doutor Eristeu? Principalmente por conta da lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, que introduziu no processo penal brasileiro o acordo de não persecução penal, né? E claro, esse acordo não necessariamente vai se processar perante o juizado especial criminal, mas é importante trazer as discussões que tiveram nascimento no juizado especial criminal, exatamente porque o GCRIM ele serviu e ainda serve, me parece, meio que como uma antessala da justiça penal negociada no processo penal brasileiro. Então, a nossa primeira experiência mais sistemática em termos de justiça penal negociada foi exatamente no Juizado Especial Criminal. É bem verdade que já havia antes disso alguns instrumentos, como por exemplo a delação premiada em sua característica mais incipiente, lá na Lei de Crimes Hediondos, depois Lei 7492, né, de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei 8.137, enfim, uma delação premiada que foi ganhando espaço na legislação penal e se tornou relevante, sobretudo, a partir da Lei das Organizações Criminosas, de 2013. Mas o fato é que a primeira experiência mais sistemática com a justiça penal negociada se deu com o próprio Juizado Especial Criminal. E agora que essa discussão ganha mais corpo aqui no Brasil, com a introdução do Acordo de Não Persecução Penal e com uma discussão muito relevante a respeito de instrumentos mais abrangentes, como o próprio Acordo Penal, que havia sido sugerido no próprio pacote anticrime, né, um simulacro de plea bargain. Então, me parece que a gente tem que voltar os olhos aos juizados especiais criminais e pensar exatamente em qual foi o aprendizado que a gente teve até agora, se é que teve algum, enfim, quais foram os nossos erros, os nossos acertos, até para que a incorporação dessas novas práticas no nosso sistema processual penal não seja abrupta, né, não seja despida de uma teoria prévia, e exatamente para que a gente evite os erros já praticados, repita os acertos que a gente tem desenvolvido, pelo menos desde de 95, com a instalação dos juizados especiais. E essa é uma discussão importante, porque a justiça penal negociada, se nós formos pensar, ela tem algumas incompatibilidades com o nosso sistema processual penal. E eu diria principalmente duas. Uma mais de matriz teórica mesmo, no sentido de que, principalmente nos Estados Unidos, onde a justiça penal negociada tem a sua forma mais abrangente, ela é influenciada por uma teoria, um modo de pensar muito utilitarista, e aqui falo isso sem qualquer conotação pejorativa, mas o fato é que a justiça penal tem essa conotação utilitarista, e aqui no Brasil a gente me parece que adota um sistema axiológico muito mais principiológico, kantiano. Então há um certo conflito entre essas práticas que vêm dos Estados Unidos, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, e são incorporadas então a um sistema jurídico habituado com práticas e sobretudo com teorias distintas. E é claro, isso não implica de modo algum que seja inviável a incorporação da justiça penal negociada ao Brasil, mas apenas que isso demanda da nossa parte, aplicadores do direito, como o senhor, estudiosos, acadêmicos, advogados, membros do Ministério Público, enfim, isso demanda um esforço redobrado, né? Um esforço para promover essa compatibilização
entre a justiça penal negociada e os preceitos que já informam o nosso processo penal, certo? E esse parece que é o segundo grande conflito que a justiça penal provoca aqui no Brasil, porque o nosso processo penal é orientado pelo princípio da obrigatoriedade, né? Então, tanto polícia quanto o Ministério Público, diante de eventuais indícios de algum crime, tem que levar isso adiante, né? Não cabe ao Ministério Público exercer um juízo discricionário quanto a isso. E, claro, o sistema de justiça penal negociado, ele não acaba por completo, de forma alguma, com o princípio da obrigatoriedade, mas ele, no mínimo, mitiga esse princípio, né? Agora, como eu falei, a gente tem um aprofundamento da justiça penal negociada com um acordo de não persecução penal, né, que vai abranger um número bem maior de crimes no Brasil, crimes cuja pena mínima não seja maior do que 4 anos, então a gente pega não apenas aqueles crimes mais tradicionais, de crimes contra a honra, praticamente crimes bagatelares, mas também crimes mais significativos, né, como crimes de corrupção ativa e passiva, por exemplo, que se enquadram nos limites de pena do Acordo de Não Persecução Penal. Então, essa expansão do sistema de justiça penal negociada nos impõe algumas reflexões, como eu falei, redobradas, com um cuidado extra. E é interessante que essa contraposição que agora nos é imposta entre uma matriz teórica distinta da nossa, uma matriz mais utilitária, ela acaba vindo de pontos comuns, né? Por exemplo, se a gente pegar Cesare Beccaria, um dos grandes nomes que inspira o nosso direito penal, ele é apropriado pelos sistemas de common law como um utilitarista. E aqui no Brasil e nos demais países de civil law, a gente pensa em Beccaria como um contratualista, né? E é interessante, então, analisar como de pontos convergentes a gente pode passar a uma certa divergência e depois voltar para uma nova convergência, agora com essa quase que uma pasteurização assim, do processo penal a nível mundial, né? E, mais uma vez, então, eu retomo a ideia de que o juizado especial criminal, nesse contexto, ele figura quase que como um laboratório para o nosso processo penal, né? Porque, claro, ele é qualitativamente e quantitativamente não tão relevante quanto a justiça penal comum, né? Mas tem uma relevância muito significativa, sim, e exatamente por ele exercer esse papel de, digamos, uma antessala do processo penal, é interessante que, quase que de modo inadvertido, o legislador acaba fazendo experiências dentro do juizado especial criminal, né? O juizado especial figura quase que como um laboratório, né? Agora a gente está falando e pensando muito em vacinas e testes randomizados e tal, e é muito difícil fazer isso em termos de políticas públicas, políticas criminais, leis, enfim, mas, como eu falei, o juizado especial, ele de certa forma nos proporciona isso, ainda que de uma forma inadvertida, e exatamente por isso que a gente tem a oportunidade de olhar para trás, voltar lá para 1995 e pensar nessas 2 décadas desde então, e ver o que deu certo, o que deu errado, e utilizar isso como um guia para os próximos passos que a gente vai dar em termos de justiça penal negociada. A transação penal, como eu mencionei, certamente é a experiência mais sistemática que a gente tem em termos de justiça penal negociada, embora ela tenha ganhado outros instrumentos agora mais contundentes, como a colaboração premiada a partir da Lei de Organizações Criminosas. E então, repito, o Juizado Especial Criminal tem um papel bastante relevante na experiência brasileira com a justiça penal negociada. O senhor queria fazer algum comentário, doutor Estão? Então, é interessante porque eu até gostaria de esclarecer para os assistentes que eu atuei 15 anos na área civil, né? Então, eu diria que eu sou um filhotão no Juizado Especial Criminal. Mas o porquê disso tudo? Eu andei analisando uma filosofia de vida e verifiquei que a realidade, o que a gente consegue realizar de justiça, está no juizado especial. Para mim, a lei do juizado especial devia colocar o CPC de lado e aplicar o juizado especial. Por que eu falo isso? Veja bem que interessante, né? O juizado especial proporciona essa autocomposição, essa composição, essa negociação, essa transação, né? E eu diria até que serviu como exemplo também a remissão no juízo da infância e juventude, que é a mesma situação da transação,
é a mesma situação da suspensão condicional do processo e que veio servir de base para a legislação atual, até os crimes na pena mínima de 4 anos, e também a colaboração premiada, né? E essa nova lei do anticrime, que foi uma discussão e ainda tem alguns artigos suspensos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa transação penal, ela favorece a todo mundo, a todo mundo. Essa negociação favorece tanto que está sendo aplicada nessa nova legislação, porém, afastada do juizado especial criminal, até fiquei assustado, porque eu pensei, até 4 anos, vem essa nova lei, vem mais ações no juizado especial criminal. Mas, alheio também a essas situações de âmbito teórico, eu gostaria de esclarecer algumas situações práticas do juizado especial que vêm também ao encontro e aos anseios. Eu não sei se o doutor Luiz já participou de alguma transação com essa nova legislação, não sei o que achou disso tudo e o que os juízes que não são acostumados com o juizado especial criminal vieram a adotar, né? Então, no juizado especial criminal, nós temos situações inusitadas, né? Situações que envolvem tanto ações públicas incondicionadas e principalmente as queixas crime de origem privada. Essas situações de queixa, os juízes criminais, os colegas criminais do juizado especial sabem muito bem o que eu falo, que nesse tipo de ação, o juiz, talvez ele não tem nem que ser mediador ou conciliador, ele tem que sentar do lado dessas pessoas, porque é muito difícil ocorrer a transação. E eu falo isso também porque, quando se fala em conciliação no país, parece que todo mundo sai conciliando. Você vai lá no âmbito civil, a conciliação não é feita nem sequer estatística com a alteração do novo CPC, e a conciliação, aquela que foi obrigatória antes, aprecia a liminar e vai para a conciliação para depois apresentar a contestação, isso tem gerado um atraso significativo no âmbito do processo civil, diferentemente do juizado especial criminal, onde a gente designa audiência, claro. No caso aqui de Cuiabá, são muitas as situações, então nós temos um corpo de conciliadores, nós temos juízes leigos, aí passa por aquela preliminar, enfim, até chegar à instrução procedimental e assim mesmo a gente tenta a conciliação. Mas o importante também acerca disso diz respeito ao nosso tema, tecnologia da informação. A evolução que proporcionou a tecnologia, da qual eu tive a grata satisfação de participar, inclusive, na formação do CNJ em comitês, buscando o processo único e extinguirmos de uma vez o papel, né? E ficarmos com os procedimentos eletrônicos. Eu anotei que nas últimas décadas o avanço foi muito bom. E o avanço para a tecnologia dentro do juizado especial, muito mais ainda. Por exemplo, a videoconferência. Né? Hoje, por exemplo, também o CNJ já adotou que vai dar continuidade às videoconferências. Mas olha só que interessante, o quanto que proporcionou para nós conseguirmos uma transação no juizado especial. Então, o que essa tecnologia proporcionou? Por exemplo, eu fiz uma audiência esses dias com uma autora do fato que estava em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, não precisou se deslocar. Outro dia fiz uma audiência com um policial federal em Brasília e o outro, a testemunha, no Rio de Janeiro, de um processo de 2018. Tinha processo de 2017, ou seja, fisicamente, emitindo carta precatória, aquelas coisas todas, o atraso, ela não favorecia. E o processo fica rodando e rodando. Aqui não. Aqui a gente se reúne na videoconferência, verifica o meu corpo, quem tem o telefone, celular, enfim, manda o link e eles entram.
teve um que fez a audiência dentro de um carro. E o mais inusitado foram dois aí. Um fez do avião, dentro do avião, antes de decolar, faltava 40 minutos para decolar, ele estava lá fazendo audiência. E está gravado. E também um que subiu o morro para pegar melhor o celular dele. Então, essas situações, né, fugindo um pouco do aspecto teórico da transação penal, ou seja, da justiça penal negociada, é interessante para que os ouvintes nos ouçam o tanto que está sendo benéfico a videoconferência, né? Mas também há certa relutância, pessoas que não aceitam. Mas na situação nossa, preso, por exemplo, doutor Luiz, preso que está lá no presídio aqui de Cuiabá, nós já fizemos 3 ou 4 audiências tranquilo com ele participando. Se tivesse que deslocar veículo, oficiar, e aí nunca chega no horário, é deslocamento de carro, enfim, uma burocracia. Então, eu verifiquei que está tendo um avanço muito significativo, né? É claro que isso passa por uma organização dentro do Poder Judiciário, mas, na minha opinião, hoje eu trabalho em home office aqui, fazendo tudo pelo sistema, né, que nos deixa mais confortável, né? Mas pode continuar aí com a colocação de senhor. Obrigado, muito interessantes as suas colocações, doutor Euristeu. E eu compartilho completamente da sua visão. Eu próprio tenho alguma experiência já no Juizado Especial Criminal. Participei de algumas audiências recentemente, inclusive pelo WhatsApp. A conciliadora criou um grupo no WhatsApp comigo, com os autores dos fatos, e a gente resolveu ali na hora, não foi levada ação penal adiante. Inclusive, uma das pessoas presentes virtualmente na audiência também estava no carro, levou quase que uma bronca da conciliadora, porque ela achou que ele estava dirigindo, mas tinha parado o carro. Então, essas praticidades que a tecnologia nos proporciona, elas acabam aprofundando muito os princípios que norteiam os juizados especiais e particularmente o juizado especial criminal, né? E é interessante, como eu falei, o juizado especial criminal, ele acaba servindo como uma antessala para algumas mudanças que mais tarde chegam no processo penal. E um exemplo bastante significativo e importante a respeito disso é o princípio da oralidade, né? O senhor com certeza sabe que esse é um preceito reitor bastante importante do processo penal nos juizados especiais criminais, também no processo civil, né? E muitas das reformas processuais penais que têm sido feitas na América Latina nos últimos anos, talvez últimas décadas, inclusive, têm sido norteadas exatamente pelo princípio da oralidade, né? Então, partes e juízes presentes uns perante os outros, Ministério Público, réu, etc., e a resolução dos processos nos termos que são travados ali na hora, né, presencialmente ou virtualmente, agora em razão das facilidades que a tecnologia nos proporciona, e isso acaba muitas vezes, como o senhor falou, proporcionando uma solução muito mais justa e célere para todas as partes, né? Até porque a justiça sem celeridade raramente vai ser uma justiça efetiva, né? Então, doutor Luiz, por claro. exemplo, nós temos um questionamento de Joaquim Domingos Almeida aqui, que fala o seguinte: a audiência de conciliação permite que o agressor e vítima se encontrem com algum balanceamento de poder em razão da presença da justiça. Até que ponto o ambiente virtual ajuda ou prejudica esse efeito? É um questionamento. É uma pergunta feita por um dos nossos participantes, né? Ele pergunta até que ponto o ambiente virtual ajuda ou prejudica esse efeito. Nós sabemos que o corpo fala, né? Dentro dos nossos estudos, enfim, e eu vejo, Joaquim, como uma ajuda bastante esse efeito, sabe? É óbvio que é tudo uma novidade, né? A videoconferência, enfim, a advocacia tem alguns advogados que requerem a nulidade do ato, enfim, mas o juizado especial, como eu disse no Nascedouro, ele tem a capacidade de ser informal. Então, a nulidade é quase que zero nesse aspecto, porque o que importa no juizado especial é esta conversa, é nós tentarmos solucionar e pacificar, né, o fato.
Mas, enfim, esse foi um questionamento. Não sei se o doutor Liz tem alguma colocação. É porque ele quer saber se esse ambiente virtual prejudica ou auxilia, né? Com certeza, é um questionamento bastante pertinente e me parece difícil responder assim abstratamente, porque talvez em alguns casos ajude, principalmente casos, por exemplo, em que réu e vítima não querem se encontrar, em que há um temor na promoção desse encontro, ou em que, como o doutor Aristeu falou, a proximidade às vezes inviabilizaria a realização da audiência e a tecnologia, por outro lado, proporciona exatamente que seja feito esse encontro, ainda que virtual. Então a gente não pode fechar os olhos também ao fato de que esses encontros virtuais também têm as suas dificuldades, e aí cabe aos operadores do direito encontrar caso a caso a melhor forma para solucionar essas problemáticas, né? Porventura, haverá casos em que o encontro presencial será efetivamente aquele mais eficaz, até para a promoção do entendimento entre as partes, né? Eu, no ano passado, ainda antes de pandemia e qualquer coisa nesse sentido, fui uma audiência em que o meu cliente estava sendo acusado de crimes contra a honra, que teriam sido praticados contra uma vizinha dele, e eram duas pessoas que tinham realmente uma relação bastante estremecida, mas que por ocasião da audiência que foi presencial, acabaram, de certa forma, reatando, fizeram ali um pacto de boa convivência, foi feita, portanto, a transação penal, a ação penal não foi adiante, e não tenho dúvidas assim se esse acordo teria sido possível virtualmente. Mas é claro, a gente tem que sempre dar prioridade para essas facilidades que a tecnologia nos Entendo. proporciona e, né, em casos em que isso for inviável, eventualmente designar efetivamente um ato presencial. A desembargadora Janice está esclarecendo que a pergunta que foi efetivada é do desembargador Joaquim, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os cumprimentos do desembargador pela participação, né? E também ele complementou aqui, eu também acredito nisso, leva a informalidade ao ponto máximo e garante parte o conforto de um lugar seguro. Parabéns pela live. Obrigado, desembargador. Então, o que eu gosto de esclarecer é justamente este ponto da tecnologia, porque, primeiro, nós sabemos. Bom, eu sou muito suspeito para falar nisso, porque eu estou no nascedouro dessa situação. Mas o estudo nos revela, por exemplo, em 1929, o juiz escrevia a sentença com o próprio punho, no bico da pena mesmo, no tinteiro. E tinha que ser à mão. E lá em 1929 teve um juiz em Minas Gerais que resolveu escrever na máquina de datilografia, né? E esta sentença. E houve recurso para o Tribunal de Justiça, na época, chamava Câmara Criminal do Tribunal de Petição de Minas Gerais. E foi anulado a sentença. Então, senhores veem, em 1929, né? Aí na década de 90, máquina de escrever, eletrônica, enfim, nós passamos por elétrica, eletrônica, aliás, eu tenho até saudade, né? Eu falo sobre isso porque eu tenho 42 anos de Poder Judiciário, então eu vivenciei desde a máquina de escrever até a tecnologia adiante. Mas a gente tem que evoluir, a gente tem que partir para a nova, até bom para a gente, né? E na década de 90 nós tivemos aí os disquetes chegando e aquele confronto de máquina de datilografia com disquete para computadores, enfim. E hoje, depois da década de 90, nós demos um avanço de tecnologia enorme a ponto de estar acontecendo isto. E auxiliando na taxa de congestionamento, porque os colegas, se não sabem, fiquem sabendo que o CNJ, por exemplo, considera taxa de congestionamento o ajuizamento de uma ação penal de origem privada. Então, ali, ao ser ajuizado, já entrou na taxa de congestionamento e só termina com o arquivamento. A ação penal, quando recebe denúncia, enfim, ela segue também. Mas nós ficamos num ponto de estagnação. Por exemplo, quando nós concedemos uma suspensão condicional do processo, lá na frente ele fica paralisado por 2 anos e está contando na taxa de congestionamento. Então, a tecnologia também vem nos proporcionar um grande
avanço acerca disso. Ou seja, com o WhatsApp, assim como o senhor recebeu o link, a audiência já realizou, mas é importante. Então, essa plea bargain que veio de origem dos Estados Unidos, que é a common law, nós adotamos o civil law, para mim, é sensacional. Eu acho que nós estamos partindo para um direito penal com controle, obviamente, uma pena até 4 anos, mas que o juizado especial com certeza contribuiu e vem contribuindo e muito. E eu tenho tanta satisfação de estar trabalhando no juizado especial criminal, mas com tanto amor, porque eu vejo a realização da justiça. Eu vejo o tanto quanto a gente olha para os autores do fato, para as testemunhas, para as transações, para os usuários de droga, que ali são muitos. E o trabalho que vem sendo feito acerca dessa transação também é muito sensacional. Então, o juizado especial muito vem colaborando, e eu não sei não se não vai haver uma reversão para que tudo aconteça de uma forma mais célere, como é no juizado, né? Então, Eu diria que é a tendência, né? Porque o juizado especial tem algumas vantagens que se apresentam, que são peculiares a esse subsistema de justiça. Em primeiro lugar, a desburocratização, como o senhor falou, uma forma muito mais célere de promover justiça, praticamente em qualquer ponto do processo, né? Então, desde lá a primeira audiência de transação, antes mesmo da existência de uma ação penal, né? Então, além disso, me parece que quando um sujeito, alguém acusado de determinado delito, né, é levado ao juizado especial criminal e firma uma transação penal, um acordo de transação penal, esse acordo que é ali firmado me parece que tem um efeito bastante significativo sobre esse sujeito, um efeito preventivo de caráter especial, no sentido de que muito dificilmente haverá reincidência, porque a pessoa tem uma resposta por parte do Estado que, embora não seja de caráter exatamente punitivo, porque não se trata exatamente de uma sanção penal, mas é uma resposta muito mais célere, uma resposta praticamente imediata ao cometimento do fato, né? Então, é algo distinto, por exemplo, da imposição de uma pena só lá depois de o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, após juízo de primeira instância, segunda instância, STJ, STF, embargo de declaração. Enfim, são peculiaridades do processo penal tradicional, mas que esse afastamento entre a imposição da sanção penal e a prática do fato delitivo mitiga muito o efeito persuasório da sanção penal, né? E a partir do momento em que o sujeito é levado diante de um juizado especial criminal, seja diante da vítima ou diante do Ministério Público, e é feito, portanto, um acordo de transação penal que conta com a anuência de todas as partes ali presentes, me parece que isso surte um efeito muito mais imediato e muito mais contundente sobre o sujeito. E essa é uma vantagem do juizado especial criminal que, como o senhor falou, eu espero que se alargue, né, que se torne mais abrangente, ganhando maior força, não apenas nas infrações penais que hoje são submetidas ao juizado especial criminal. Também a questão da celeridade, claro que vem a reboque de tudo isso, a oralidade, como eu falei, que torna o processo, inclusive, muito mais compreensível para as partes, né, porque o senhor sabe, a gente tem um linguajar técnico, às vezes, muito afastado da compreensão popular, né, que faz com que o processo seja algo de difícil compreensão para aquele que seja vítima, seja réu. Agora, lá no escritório, a gente recebeu um cliente que teve uma intimação para apresentar contra-razões de uma apelação criminal sobre uma queixa-crime em que o direito de representação, inclusive, o direito de ajuizar a ação penal privada, inclusive já estava decaído. Então, é difícil imaginar uma situação tão confortável para um réu no processo penal. Mas ainda assim ele estava desesperado, porque ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele viu ali, meu Deus, ação penal, estou sendo acusado de alguma coisa, o que está acontecendo? Chegou desesperado lá no processo penal, e aquela intimação, por mais que tenha buscado ser compreensível para o réu, definitivamente não foi. E não era uma pessoa
muito simples, um analfabeto, alguém nesse sentido, era alguém com uma instrução bastante razoável, mas que definitivamente não compreendeu os termos do processo. Aí, a partir do momento em que é feito esse encontro entre juiz, Ministério Público, partes, a compreensão se torna imediata, né? A conversa é conduzida de forma tal, e aí o senhor destacou o papel dos conciliadores, que também tem uma função bastante relevante no GCRIM, e então a conversa é conduzida de uma forma que todos sejam levados a esse acordo comum. E aí é só talvez uma reflexão assim sobre esse degrau a mais, esse degrau adicional que o processo penal agora, o processo penal brasileiro agora sobe com a incorporação do acordo de não persecução penal, que é no sentido de que a gente efetivamente tem que tem que tratar com seriedade a cultura do consenso, né? Então, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, a gente não pode pensar nisso como contratos de adesão, né? Olha, aqui estão as minhas condições, são essas, e se não quiser aderir, não Com tem acordo certeza, e vamos com tocar o processo. certeza, com Né? certeza. Eu acho que, e aqui uma advertência, tanto advogados quanto o Ministério Público, nós temos que levar a sério essa cultura do consenso e, de fato, negociar. Né? Não se trata simplesmente de aderir a termos já pré-concebidos, porque, às vezes, no afã, assim, no intento de promover uma transação penal que seja justa e tal, se não há esse contato imediato entre as partes, isso se torna mais difícil. Aqui Com em Florianópolis, certeza. por exemplo, eu já tive experiência de atuar como defensor dativo na Justiça Federal em relação a crimes ambientais, né? Aqueles dias em Sim. que há várias audiências de transação penal e tal, e aí é designado um advogado, geralmente alguém mais jovem, começo de carreira, e para acompanhar algumas dessas audiências. E às vezes acontece de um pescador aqui de Florianópolis pescar um camarão fora de época ou usar um petrecho inadequado para pesca. E aí esse sujeito enfim, recebe uma intimação ali para comparecer a uma audiência de transação penal com termos que às vezes já estão prontos por parte do Ministério Público, certo? E aí às vezes a gente tem, por exemplo, comparecimento mensal ou bimestral em juízo durante 1 ou 2 anos. E às vezes essas condições que são fixadas a pretexto de firmar uma transação penal, elas podem ser, inclusive, mais prejudiciais para... Opa, acho que deu uma travada, mas agora eu acho que voltou, né? Elas Voltou. podem ser essas condições que são impostas, como eu estava falando, de comparecimento mensal ou bimestral em juízo, elas podem inclusive ser mais gravosas para o réu do que a própria pena, do que a própria pena que seria aplicada no caso de uma eventual condenação criminal. Com Então, certeza. me parece que essas questões pessoais, essas questões subjetivas, têm que ser levadas em consideração tanto por advogados quanto por Ministério Público, é É. evidente. E, doutor Luiz, uma situação nova, uma situação que está no contexto atual. Nós sabemos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao artigo 28 da lei, que cuida dos usuários de droga, do artigo 28. Não sei se você... Aí, voltou. Principalmente no que diz respeito à relatora Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, que ela deu uma entrada de que quem deveria lavar o termo circunstanciado seria o Poder Judiciário. Isso causou um frisson, né? Tanto que o Mauro Ferrandin, que era aí um juiz de Itajaí, que também, se ele estiver por aí, eu gostaria de cumprimentá-lo, que a gente conversa, né? Mas causou uma certa celeuma, porque o judiciário é que teria que lavar o termo circunstanciado de ocorrência no caso de usuários. O senhor chegou a ter uma visão sobre essa situação ou não? É, realmente foi um entendimento que nos pegou com certa surpresa, assim, até porque já há uma prática quase que consolidada em relação à lavratura dos termos circunstanciados, inclusive em relação a, como o senhor mencionou antes, usuários de droga que são levados perante o juízo e sofrem ali a admoestação. Então, me parece que a imposição dessas condições adicionais, ainda que a pretexto de tutelar direitos ou seguir um procedimento mais rígido, supostamente mais conforme a própria lei processual, talvez possa engessar, talvez possa ir na contramão
dos objetivos almejados pelo sistema dos juizados especiais criminais, certo? Então, eu posso estar enganado, mas me parece que a dinâmica atual tem atendido com certa satisfação os objetivos almejados pelos juizados especiais criminais e invertê-la, impondo ao Poder Judiciário esse trabalho adicional que já é hoje desempenhado por outros órgãos, né? A exemplo das polícias militares, talvez fosse uma medida contraproducente, né? E agora eu gostaria de saber do senhor também, que tem atuado aí nos juizados especiais criminais, Pois porque, é. como o senhor mencionou, é uma medida, um entendimento de certa Então, forma surpreendente, né? o que eu tenho notado, doutor Luiz, é que, de uma certa forma, a legislação está trazendo para o judiciário algum problema que seria do Estado, né? Do Estado que eu digo em saúde, da rede, né? Porque nós estamos tratando de usuário, que a única, nem pena mas ele só leva uma multa, o resto é uma justiça restaurativa, né? E talvez a ministra deve ter levado em consideração o fator de que o judiciário deveria participar, né? Nós estamos discutindo se polícia militar pode fazer o TCO em Santa Catarina desde 90 e pouco já faz. O estado de Mato Grosso também já está editando algumas situações nesse sentido, que não vejo problema algum da Polícia Militar lavar o TCO. Agora, não é isso que fala o espírito da lei, embora diga lá que cabe ao judiciário se não tiver de plantão, se tiver de plantão também, enfim, mas o objetivo é fazer com que o usuário compareça na audiência preliminar para ouvir. Aqui em Cuiabá, o usuário, agora nós estamos fazendo tudo por videoconferência também. Ele é apresentado a uma psicóloga antes de ir para a audiência, para que nós possamos ter um relatório para ver a indicação de onde encaminhar, né? Esse é o objetivo da lei, não lavratura de TCO, né? Mas eu sinto que o judiciário ele precisa tomar cuidado, porque o que vem acontecendo é que eles querem uma participação maior. No juizado especial, eu estou com um projeto e já meditando sobre ele, de pelo menos entender que a lei e a sociedade está buscando alguma coisa do judiciário, e eu estive meditando acerca do tema. E nós temos aqui o serviço de atendimento imediato. O desembargador Joaquim está dizendo que o FONAGE já emitiu nota técnica. Sim, nós visualizamos essa nota técnica. A AMB entrou com um advogado também, desembargador, solicitando, com um parecer que não coloca na mão do judiciário. Mas, desembargador e até Luiz, o que eu estava dizendo é que parece que eles querem uma mãozinha do judiciário. Então, aqui, por exemplo, no Juizado Especial Criminal, nós temos o SAI, que é o Serviço de Atendimento Imediato, onde temos vans que estão ali com todos os acessórios, ar-condicionado, mesa, computador, para atender o quê? Atender um acidente automobilístico, acidente de bem material. O judiciário se preocupa com o bem material, mas não se preocupa com o usuário. Então, eu estive meditando por que não adotarmos isto aqui. Eu creio que não tem ainda em lugar nenhum, em qualquer estado da federação, o judiciário indo ao encontro do usuário. Mas como assim o judiciário indo ao encontro? É um verdadeiro SAMU, ou seja, a minha equipe de psicólogos e assistente social, quando a polícia militar estiver agindo numa comparece junto com a polícia militar e já inicia um trabalho de assistência, digamos assim, do NUPS, do núcleo de psicossocial, dentro do usuário e dentro da família. E claro que o TCO será lavrado, vai dar continuidade, mas nós já iniciamos um trabalho
dentro daquela família e do usuário. Isso é um projeto que está em andamento, enfim, e também diz respeito a esse tipo de transação, de negociação, onde o judiciário começa a sair também para dar apoio a essas pessoas. E de lá nós encaminhamos para a UPA, para a CAPES, enfim, e damos acompanhamento, já iniciamos dentro da família, né? Como o senhor mencionou, aqui em Santa Catarina a gente tem essa prática já bastante consolidada há um longo tempo de participação bastante ativa da Polícia Militar na lavratura de termos circunstanciados. E a própria desembargadora Janice, a quem novamente eu agradeço o convite para participar dessa live, ela participou muito ativamente em um projeto, inclusive de desenvolvimento de um aplicativo que auxilia a Polícia Militar na lavratura do termo circunstanciado. Então, isso tem sido feito com bastante celeridade aqui em Santa Catarina, justamente em razão da consolidação. O próprio Poder Judiciário, Ministério Público, advogados e tal, todo mundo já está girando mais ou menos, cada um na sua engrenagem, mas todo mundo razoavelmente azeitado nessa dinâmica que tem conduzido a lavratura dos termos circunstanciados aqui em Santa Catarina. Mas é claro, essa questão de usuário de droga, como o senhor mencionou, ela é muito peculiar e se distancia muito de outros crimes, porque ela é, sobretudo, uma questão de saúde pública, né? Inclusive o STF está discutindo já há bastante tempo a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, e aí há a posição. E aí com a participação do Poder Judiciário e das polícias militares, né? Então, como esse observatório a respeito dos efeitos produzidos pelas mudanças que têm sido introduzidas no processo penal, principalmente aqui, que é o tema do nosso debate, a justiça penal negociada, né, que pauta praticamente todo o sistema do juizado especial criminal e que agora tem assumido uma abrangência muito mais ampla na justiça comum com um acordo de não persecução penal e, sejamos, a tendência é de que o Brasil venha a adotar instrumentos negociais ainda mais abrangentes, né, como o próprio acordo penal, que havia sido sugerido do pacote anticrime, mas que acabou não vingando. Mas isso é praticamente um fato inevitável e é relevante que nós estejamos preparados no momento em que esses instrumentos forem incorporados à nossa legislação penal, e o preparo a respeito disso passa muito pelo Juizado Especial Criminal, né? Então, a gente tem que analisar as práticas que têm pautado os GCRIMs e verificar o que dá certo, que é muita coisa, o que não dá certo, que há coisas sim que efetivamente têm que ser remediadas, e buscar reproduzir isso numa escala maior, né? A gente já ressaltou aqui muitos dos pontos positivos dos GCRIMs, e eu diria assim que o principal, não diria nem que é um ponto negativo, mas é algo a ser analisado com maior cuidado, é essa seriedade com a qual a gente tem que tratar a cultura do consenso, né? Não, o acordo não é, como eu falei, e o senhor aparentemente concordou, não é adesão, né? Acordo, pactuação de termos comuns, convergência de ambas as partes para o mesmo fim, né? Em termos comuns. Então, a tecnologia tem certamente um papel muito relevante nisso, né? A tecnologia é instrumental para a promoção dessa cultura do consenso, e essa cultura, é interessante destacar, agora ela vai demandar um papel muito mais ativo por parte de Ministério Público e advogados, principalmente no acordo de não persecução penal, que, pelo menos em tese, tem que ser combinado, tem que ser negociado pelas partes, independente de uma tutela judicial momentânea. A gente, então, primeiro faz essa negociação entre acusação e defesa para depois buscar a homologação judicial. Então, é um protagonismo maior que é dado às partes no processo penal, e me parece que é também alguns passos adicionais que o Brasil dá em direção a um sistema acusatório mais puro, né? A gente ainda vive um sistema processual muito
mesclado entre o acusatório e o inquisitório, e me parece que, digamos, o locus acusatório do processo penal brasileiro hoje é o Juizado Especial Criminal, certo? Porque é o lugar, é o procedimento em que as partes têm um protagonismo maior, em que as partes têm um âmbito de negociação muito mais abrangente, e expandir isso para o processo penal de uma forma geral pode ser vantajoso tanto para interesses de defesa quanto para interesses acusatórios, né? E aqui lembrando que negociação necessariamente envolve benefícios e renúncias de ambas as partes, né? Então acho importante os operadores do direito brasileiros incorporarem essa cultura do consenso, incorporarem isso à cultura institucional subjacente à nossa prática processual, a fim de que realmente essa cultura consensual seja levada a sério, não apenas nos juizados especiais, como acontece hoje, mas em toda a justiça penal comum também, né? E aqui, novamente, ressalto, a tecnologia é indispensável para isso, não apenas nesses termos instrumentais de proporcionar uma proximidade virtual, né? Mas até em termos mais, digamos, ousados, como, por exemplo, tecnologias preditivas, juízes robôs que vão auxiliar os juízes humanos na redação de sentenças, né? Então, como o senhor mencionou, se lá na década de 20 do século passado era inaceitável que um juiz redigisse uma sentença numa máquina de escrever, hoje ainda nos parece muito estranho que uma máquina possa produzir sentenças, mas me parece que é uma realidade quase que inexorável e que mais dia, menos dias vai fazer parte da nossa rotina no Poder Judiciário, né? E lembrando que, a partir daí, o juiz eletrônico de Santa Catarina, isso há muito tempo, ele entendia que o acidente de veículo era uma matemática, então ele ia fazendo a sentença com o sistema que ele criou. Ele bateu atrás, ele colocava tudo lá, bateu atrás, e quebrou não sei o que, tá, apertava e saía a sentença, né? E isso já é um protótipo de sentença de robô, como vem o senhor mencionou aí dos robôs, né? Que de uma certa forma a inteligência artificial ela está vindo, tal, mas temos que ter um pouco de cautela também, porque ninguém substitui ao ser humano nesse aspecto, né? Eu, por exemplo, se eu te conheço há algum tempo, eu bateu o olho, eu já sei quem você é em milésimo de segundo. Agora, a inteligência artificial, não, ela precisa captar todos os pontos para dizer quem é aquela pessoa. Ela vai dizer, mas, enfim, é importante, né? Eu gostaria de agradecer José Cícero Alves pelas palavras, agradeço também pela participação e dizendo que está excelente o debate. É um debate muito legal mesmo. E incrível, eu acho que você falou em advogados, juízes, mas eu acho que juízes e advogados eles têm que ter um certo perfil para o juizado especial criminal, juizado especial civil, né? Aqueles colegas que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. A gente tem que ter um senso diferenciado para nós podermos decidir. Eu mesmo eu fui por remoção, por ser mais antigo. Aí eu pensei, mas não. Fui assistir o filme do Elton John. O Elton John, aquele cantor, e sentei lá para assistir, porque eu sou fã, e era no dia da estreia do filme do Elton John. E o filme começa exatamente ele entrando num grupo de pessoas sentado em círculo para discutir um tema de uso de droga. Ele estava querendo se recuperar do uso de drogas. Eu olhei aquilo tal, e logo depois, me lembro, eu fiz o pedido de remoção e também me ajudou aquilo. Incrível, eu cheguei lá no Juizado Especial Criminal, estava tendo o grupo, o GAE, é o grupo de apoio aos usuários, que eles são obrigados a assistir palestras. E eu abro a porta, dou de cara com aquele grupo em círculo também. Eu falei, meu Deus, acho que eu estou no lugar certo, né? E a gente acaba se envolvendo. É um trabalho envolvente. Eu falo para todos os colegas que estão aqui, eles sabem disso também. É impressionante como a gente se sente bem e realiza a justiça, né? A justiça que a gente fala é não aquela de ficar atrás do processo e sentenciando como no Cível, sentenciando e advogado pedindo alvará
de levantamento, dinheiro, é não sei o quê, para lá. Ao fim do dia, a gente não se sente realizado. E lá a gente cruza e tenta salvar vidas, pessoas, as transações que são enviadas para as entidades não governamentais que dão assistência a pessoas, enfim, né? E que acaba deixando a gente bem confortável para decidir. Então, é muito importante, né, nesse momento da transação, um juiz que tenha perfil de ouvir, serenidade, participar, discutir com as partes, entrar no âmbito da família, enfim, fazer com que a gente realize a justiça, né? Nós estamos a 3 minutos de encerramento. O doutor Luiz poderia fazer algumas colocações, depois eu faço o encerramento. Fique à vontade, excelência. Com certeza. Bom, eu gostaria então de agradecer muitíssimo ao convite que me foi feito novamente pela desembargadora Janice, que muito gentilmente me concedeu esse espaço aqui no Instagram do Fonage. Foi uma honra conversar com o senhor também, doutor Elisteu, aprendi muito hoje e a gente conversou particularmente sobre um tema que me interessa muito, justiça penal negociada, um fenômeno que tem ganhado bastante espaço no Brasil e que fatalmente vai ganhar ainda mais espaço. E me parece que esse aprendizado que a gente teve aqui hoje é exatamente o que a gente deve buscar, né? Advogados, juízes, Ministério Público devem buscar exatamente aprender com esse espírito que norteia os juizados especiais criminais. Como o senhor falou, eles são imbuídos de um espírito mais próprio. Nós próprios advogados, quando entramos num GCRIM ou mesmo num juizado especial civil, temos que virar a nossa chave, certo? Então, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade que me foi concedida hoje, pelas congratulações que nos foram endereçadas ali no chat e desejar a todos uma boa noite. Um abraço. Em nome da desembargadora presidente do FONAGE, Janice Goulart, agradeço muito o convite que Vossa Excelência me fez, a todos os diretores do FONAGE, o secretário Guilherme Baldan, novamente, pela atenção, aos colegas que assistiram, principalmente ao professor Luiz Eduardo. Eu creio que os alunos devem estar felizes aí na universidade com as aulas do doutor. Gostaria de deixar a todos uma poesia de Cora Coralina. Ela falava o seguinte: não podemos acrescentar dias na nossa vida, mas podemos acrescentar vida em nossos dias. E hoje foi acrescentado bastante para a minha vida, pelo menos, e creio para a vida de todo mundo, conhecimento. Eu tenho visto várias lives por aqui, é muito gostoso, muito bom bater papo e conversarmos acerca daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente vai caminhando para a vida. Então, meus agradecimentos a todos e espero que a gente tenha desvendado algum mistério do Juizado Especial Criminal e ficaremos à disposição, né, doutor Luiz, assim que o FONAGE nos chamar, e também comunicar que o FONAGE de Goiás, eu me casei lá em Goiás, então eu fico feliz que vai ter agora, em meados de outubro, o FONAGE lá. Então, meus agradecimentos, que Deus ilumine a todos. Um abraço. Tchau, tchau, uma boa noite.